Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de atualização, digamos assim, pra vocês. Porque há um tempinho atrás eu fiz um vídeo sobre a amamentação após os 6 meses. E muita gente continua me perguntando como é que está, porque já faz um tempinho que eu fiz esse vídeo e, como vocês sabem, as coisas na maternidade mudam muito rápido e muito fácil. A rotina, os bebês, eles de um dia para o outro crescem e começam a ter comportamentos diferentes. E muitas pessoas têm me perguntado como que tá a amamentação, o que eu decidi fazer, como é que tá a situação aqui em casa. Porque eu tinha falado, né, naquele vídeo que não está tão fácil, porque eu achei que o Matheus fosse largar o peito sozinho, como o Arthur fez, e não foi o caso. O Matheus, ele continuava, pedindo muito peito, e isso tava atrapalhando a nossa rotina, e aí a gente precisava tomar algumas decisões, né? Aí agora eu vou falar pra vocês como é que tá hoje, o que aconteceu. Eu e meu marido, a gente pensou em julho, em pegar o mês de julho, aproveitar que meu marido estaria de férias, que eu teria uma semana de férias, pra gente tentar reorganizar a rotina dos meninos. Por quê? O que acontece? Eu vou dar uma recapitulada do que estava acontecendo, né? O Arthur estava dormindo no meu quarto, porque no quartinho dos meninos não estava dando certo, porque o Matheus não deixava ele dormir, porque o Matheus fica no peito, e aí se ele vê o Arthur deitado na cama, ele vai pra cima do Arthur, ele quer ficar fazendo farra com o Arthur, ele não deixa o Arthur dormir. É um forró-bodó pra fazer esses dois dormirem juntos. Aí, né, aquela coisa pra gente facilitar a nossa vida, o Arthur ficava no meu quarto com meu marido, quietinho e tal, porque o Arthur, ele é mais adaptável. O Arthur, você vai criando aquela rotininha pra ele vai se encaixando. O Matheus já não, o Matheus, ele já tem uma coisa mais própria dele, né? E aí, eu estava no quarto dos meninos com o Matheus, né? E aí, assim, a gente pensou em julho mudar isso pra gente, né, evoluir aí, né, dar um próximo passo na rotina deles. Mas aí, chegou perto de julho, eu achei que fosse ser uma coisa muito traumática pra mim e pro Matheus, porque, assim, quem aí é mãe, amamenta e tá passando por esse momento, acho que vai me entender, que é uma faca de dois gumes essa coisa de amamentação, porque isso, assim, eu digo amamentação depois de um ano, vamos dizer assim, não depois de 6 meses, não até os 6 meses, porque isso aí é uma coisa que, uma coisa bem natural mesmo, né? Agora, depois de um ano. Ainda mais assim, pra quem tem uma rotina muito puxada, pra quem sai pra trabalhar, pra quem não tem uma disponibilidade tão grande de ficar oferecendo peito em livre demanda tanto. Então, assim, pra mim foi uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é um grande prazer pra mim amamentar e é uma grande satisfação ainda ter leite para alimentar o Matheus, para suprir ele dessa necessidade, e isso me deixa muito feliz porque é uma coisa que eu sempre, assim, quis poder, né, acho que toda mãe, né, poder amamentar o meu filho e em livre demanda e até quando ele sentisse a necessidade, né, mas eu nunca pensei que isso fosse se estender tanto, né, que daí vem o outro lado, que hoje eu percebo que o Matheus, ele não mama mais só para se alimentar. Ele mama como uma chupeta, né? Ele usa o meu peito como uma chupeta e como uma forma de aconchego, de acalento, né? Então, assim, já passou do ponto de, assim, uma coisa nutricional, aquela coisa, assim, se tornou mais afetivo do que nutricional, entendeu? Então, assim, eu achei que se a gente fosse cortar isso, começando no mês de julho, se a gente fosse cortar, tirar isso, eu achei que pra ele fosse ser muito traumático, porque ele não tem outra forma ele não tem outro objeto transicional, né? Ele não usa chupeta, ele não tem paninho, ele não chupa dedo, então pra ele ia ser uma coisa bem traumática, e pra mim também, porque apesar de eu estar bem cansada, das minhas noites nunca mais terem sido as mesmas, porque eu não durmo mais direito, por causa ele fica pedindo peito a noite inteira, por eu não ter mais dormido na minha cama, faz 1 ano que eu não durmo na minha cama, apesar dessas coisas que são chatas, assim, pra mim, né, pra mim, eu gosto de amamentar, eu gosto de estar do lado dele, né, então, assim, é muito uma faca de dois gumes. Então, eu decidi não interromper a amamentação agora, até porque eu acho que ele ainda é muito pequeno pra interromper ou pra fazer qualquer coisa que leve a interromper a amamentação, como, por exemplo,
secar o leite, passar coisa no peito que muita mãe passa café, sei lá o que mais que passa, pra criança não querer mais pegar. Isso é minha opinião, tá, gente? Eu acho que ainda é muito cedo pro Matheus ter uma informação dessa na cabecinha dele. Ele ainda não consegue processar isso. E aí nós decidimos, eu e meu marido, e aí eu fui meio que convencendo o marido, mostrando pra ele que eu achava que, sei lá, talvez fosse o melhor, a gente esperar o Matheus crescer um pouco mais pra gente ver, primeiro, como ele ia levar essa questão da amamentação e para que ele criasse um pouco mais de maturidade para entender que tava na hora que ele já podia largar o peito, né? Então, assim, nós decidimos manter a mesma rotina, né? O que eu faço às vezes? Eu tenho tentado diminuir oferecer essa coisa de oferecer o peito à noite para ele, né? Porque o que acontece? A gente dorme lá, ele dorme mamando, e aí ele dorme. Aí ele larga do peito e tal e começa a dormir. Dá um certo tempo, ele já volta, ele já procura o peito e fica desesperado. E aí o peito tá lá, ele pega. Então, assim, isso é uma coisa muito frequente na madrugada e que eu acho que tem cansado ele e a mim, óbvio, né? Então eu tenho tentado não oferecer mais. O que eu faço? E por mais que seja bem cansativo pra mim, é o que eu tenho feito. Ele dorme, eu procuro sair do quarto, porque isso é uma outra coisa que pra mim tava muito difícil, porque quando ele dormia, eu também dormia junto, de tão cansada. Então hoje eu me seguro, e aí ele dorme, eu saio do quarto, e eu procuro não entrar no quarto pra ele tentar se acostumar sem a minha presença, e eu tento dar o peito 1 ou 2 vezes à noite. Só que de madrugada, com o sono, às vezes eu até esqueço se eu dei o peito mais vezes ou não, se mamou muito ou não mamou, entendeu? Então, assim, ainda tá uma coisa meio conturbada. O que acontece? Pra ter uma boa noite de sono, ele precisa ter um bom dia. E aí eu comecei a ver se ele estava tendo esse bom dia. E ele tem uma boa rotina durante o dia. Ele tem a soneca dele, ele acorda bem, ele come bem, ele tem comido bem. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que realmente é uma questão de afeto, é uma questão emocional que ele tem comigo e com o meu peito. Até porque, antes dele dormir, ele toma uma mamadeira mesmo. Então, ele toma uma mamadeira de 150, 180 ml, numa boa, ele toma. Então, assim, não é fome, né? Porque um bebê tomar quase 200 ml aí de mamadeira e depois querer o peito não é fome. Eu sinto que não é fome. Porque ele está bem alimentado, ele come bem durante o dia, ele mama bem durante o dia. Então, é mais essa coisa à noite. Um outro aspecto é que ele dorme muito tarde. Eu já tentei fazer ele dormir mais cedo, né? Mas aí entra aquela coisa de ter que ter o Arthur junto. Porque se o Arthur ainda não tá dormindo, ele não deixa eu fazer o Matheus dormir. E aí ele não quer ficar no quarto pra também dormir, entendeu? Junto com o Matheus. Ou então ele quer dormir, o Arthur, né? Ele quer dormir cedo, mas ele quer dormir cedo no meu quarto. E aí eu tenho que esperar ele dormir pra eu ir dormir com o Matheus. Porque se eu deixo ele sozinho no quarto, eu não preciso nem ficar lá. Mas se ele sabe que eu estou no quarto, prestes a dormir com o Matheus, ele já fica agoniado. Então, assim, eu não preciso nem ficar no quarto com ele, mas ele precisa saber que eu tô ali na ativa, que daí ele dorme. Então, assim, esse processo da noite é muito complicado, até porque eu chego em casa tarde do trabalho e ainda assim, o meu sonho era que, assim, umas 8h30, 9 horas no máximo, os dois estivessem indo pra cama. Só que eu chego em casa 8 horas, praticamente. E aí, assim, eu chego em casa super exausta, e aí eu preciso dar banho no Arthur, porque eu pego o Arthur, né, da escola. Então o Arthur precisa tomar banho, o Arthur chega em casa com fome, porque ele janta às 5 horas da tarde. Então eu tenho que ver alguma coisa pra eu comer, pra ele comer, e aí dar banho nele. Aí eu pego o Matheus na minha mãe ou na minha sogra. Quando eu pego na minha sogra é mais tarde ainda, porque eu tenho que ir lá pra minha sogra pegar. Então, chega umas 9, 9h30, a gente ainda tá em casa e eles ainda estão naquela adrenalina, né? Naquele agito. Não tá aquela coisa tranquila de rotina do sono. Então, eles acabam indo dormir umas 10h30, 11 horas da noite. E aí eu acho que isso acaba atrapalhando, porque eles ficam cansados, né? Mas eles não ficam com sono, entendeu? E aí o que acontece? Eles acabam acordando mais tarde, e aí
vai atrasando um pouco a rotina do dia. Então eu acho que assim, o que tá pegando é essa coisa da noite. Só que eu não tenho como mudar, né, essa rotina, porque é o horário que eu saio, é o horário que eu consigo fazer as coisas. Então, eu tô adaptando ao momento que eu estou vivendo a rotina dos meninos. Eles dormem um pouco mais tarde, eu tento chegar em casa, eu não faço nada que vá agitar eles mais ainda. Então eu tento fazer tudo ali, só que com os dois, ou mesmo só com um, é mais demorado pra gente conseguir fazer uma janta, pra gente conseguir fazer as coisas que a gente tem pra fazer, né? Então, assim, essa parte da noite tá um pouco conturbada, mas eu tô adaptando a nossa realidade a ela, né? Então, assim, no momento, o Matheus continua mamando no peito e eu continuo dormindo com ele. Eu, às vezes, fico bastante irritada porque essa dependência que ele criou do peito é do peito, né? Às vezes, me irrita por quê? Porque, às vezes, eu tô sentada fazendo alguma coisa, ele quer o peito. Às vezes a gente... Aí, assim, quando você tá sentada fazendo alguma coisa e ele quer o peito, você pode até oferecer. Se você tá em casa, assistindo uma televisão, mexendo no computador, você pode até oferecer o peito e fica ali. O problema é quando a gente tá na rua, a gente tá em algum lugar, a gente tá em alguma festa, e aí, assim, é batata. Se eu não estou presente, ele não pede, ele passa muito tempo bem tranquilo. Mas se eu estou junto, gente, é muito difícil, ele fica querendo peito, ele fica querendo enfiar a mão e se você não deixa, ele começa a gritar. Então, assim, ele quer pegar, ele quer ficar com peito, como o Arthur fica com a chupeta na mão, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que me irrita um pouco porque mostra que eu não consegui fazer ele não ser tão dependente, entendeu? Na verdade, assim... muitas pessoas me falam, isso é o que dá fazer criação com apego, né? Isso é uma coisa até que é um assunto para um outro vídeo sobre isso, que eu já tenho uma opinião formada, mas eu vou resumir aqui para vocês. Eu não acho que seja culpa da criação com apego, é culpa de como os pais levam a criação com apego. O que aconteceu? Eu e o Matheus, nos acomodamos nesse estilo de vida, entendeu? Então, assim... o fato de eu oferecer o peito em livre demanda me acomodou a sempre que ele pedir, dar. Em qualquer momento, oferecer. Na madrugada, já dorme ali com ele pra já dar o peito. E isso se estendeu por muito tempo. Não foi uma coisa que aos poucos eu fui tirando ou eu fui adaptando ele a outras formas. Eu fiz ele criar um vínculo muito forte. Então... o problema não foi a criação com apego, o problema foi a mãe que se acomodou nessa situação, entendeu? Porque é aquela coisa, nenhuma criança vai ser uma má criança, vai ser uma criança mal educada porque ela foi criada com muito amor, com muito apego. Pelo contrário, né? Mas vai da forma como o pai e a mãe, principalmente a mãe, leva esse processo, né? E eu hoje, fazendo uma reflexão, eu sinto que eu me adaptei muito, eu me acomodei muito nessas facilidades de você dar o peito toda hora, que é o que isso cria. Então eu sinto que muito disso foi minha culpa e eu tô tentando ver como que eu vou fazer pra isso mudar, porque o Matheus vai fazer 1 ano e meio daqui a pouco, o Matheus ano que vem vai pra escola... E apesar disso ser uma coisa mais noturna e mais quando a gente tá em alguma festa, alguma coisa que eu tô ali e ele quer, né? Eu acho que a escola vai até ajudar. Eu quero que ele vá pra escola um pouco mais independente, um pouco mais, assim, maduro, né? E eu não sei ainda como que eu vou fazer. Eu não quero criar métodos, técnicas, eu quero tentar ir pela coisa do natural mesmo, mas eu tenho me policiado mais para não oferecer mais tanto peito, para criar essa coisa dele dormir no cantinho dele e se acostumar a não ter a mãe por perto. Eu não sei, tudo é questão de adaptação, tudo é questão de costume, tudo é questão de como você educa, como você encara as coisas, né? Também tem aquela coisa, não adianta eu falar assim, eu não quero mais dar o peito, tá na hora dele largar o peito. E ficar ali naquela angústia e sentindo que eu tenho que dar, e sentindo que, sabe, e querendo estar ali perto. Então, assim,
as crianças, elas leem o nosso coração, elas sabem o que passa no nosso coração e elas externalizam isso, entendeu? Então, assim, o Matheus sabe que eu quero dar o peito, o Matheus sabe que ele pode ter o meu peito, então ele externaliza essa vontade natural dele. Então, eu acho que precisa primeiro nascer em mim essa coisa de chega de peito, ou então vamos mudar essa rotina para que ele também entenda que ele também pode ficar sem o peito para dormir, por exemplo, entendeu? Então, eu não sei, são muitas coisas que passam na minha cabeça, são muitas, sei lá, muitas dúvidas, muitas vontades, mas eu deixo tudo sendo guiado pelo mais natural possível, que eu acho que é a melhor forma, né? Mas é isso, essa foi meio que a minha decisão. Então, o Matheus continua mamando e nós vamos levar isso até a gente achar que tem que levar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou meio longo, me desculpem, por isso que eu já vou encerrar por aqui. Se você gostou, dá o gostei aí, se inscreve aqui no nosso canal para receber as atualizações, tá bom? E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!